Boa noite, irmãos. Eu preciso confessar que eu preciso me recuperar aqui. Deixa eu beber um pouco de água aqui. É um prazer estar aqui novamente nessa casa e eu acho que talvez os irmãos estejam vendo daí que meus olhos devem estar entregando tanto que eu já chorei aqui, né? Mas fico muito feliz. Talvez os irmãos não tenham noção e a dimensão do sentimento que está dentro do meu coração de estar aqui novamente. Acho que fica difícil explicar nesse momento, porque deixa eu me apresentar, porque acho que muita gente aqui não me conhece, apesar daqui ser a minha casa também. Para quem não me conhece, me chamo Flávio Botelho, sou cria dessa casa aqui, né? No linguajar da juventude, eu sou cria daqui. Fui muitos anos dessa igreja, a base da minha fé cristã é daqui. Estive um tempo na Igreja Congregacional das Oliveiras, ainda muito pequeno, retornei para cá, mas nasci nessa igreja. Fiquei aqui durante muitos anos, caminhando com os irmãos, até que me mudei para um pouco distante, e então precisei passar a congregar numa outra igreja. Hoje congrego na Igreja Batista do Recreio. Mas eu peço aos irmãos que me deem 2 minutos, porque são tantas emoções, e estar aqui com vocês faz transbordar isso no meu coração. Olhar para os irmãos, a gente não se vê com frequência, mas ter a certeza que a gente tem um lugar que tem pessoas que oram por nós faz toda a diferença. E uma boa amizade, um sentimento no coração, ele não é só mantido quando nós estamos no dia a dia andando juntos fisicamente, mas isso se mantém no nosso coração pela gratidão, pelo amor que eu tenho por esses irmãos e por essa igreja. Então, não poderia deixar de expressar o meu carinho, a minha emoção e poder sentir a presença de Deus nesse lugar mais uma vez. Queria aproveitar e parabenizar os irmãos do Ministério de Louvor, que os irmãos continuem sendo usados pelo Senhor com essas canções que muito tocam o nosso coração. Irmãos, rapidamente aí, para a gente entrar e não ficar falando muito, mas eu não posso deixar de apresentar aquilo que hoje é o meu maior tesouro, que é a minha família. O pessoal vai me ajudar aí? Dá para ver? Aqui está o meu bem mais precioso. Aqui está a minha esposa, que está assistindo de lá. Um beijo, meu amor, minha vida. Um beijo para o meu filhão, meu profeta, Daniel. Em breve, né, após as vacinas, todas essas coisas, nós vamos trazer o Daniel aqui. Eu faço questão que Daniel venha aqui e passe no colo de todos os irmãos, de todas as irmãs, que vá pelo chão da igreja, todas essas coisas. E eu costumo dizer que eu quero que meu filho cresça raiz, pé no chão, brincando, no colo de todo mundo. É assim que eu quero, e eu faço questão que ele conheça esse povo amado, o povo dessa igreja. Tá bom? Então, minha esposa Letícia, o Daniel, já fiz menção, agradecer porque ela viria comigo, mas em função aí de uma virose que meu pai está enfrentando lá, e eu não poderia ficar na casa dele, sabe como é que são essas coisas, né? Ela não veio, mas também aproveitar para agradecê-la, porque ela me liberou para vir, né? Deixei ela sozinha. E sabe que quem manda em casa são as mulheres. Não adianta falar, dar uma de brabo, por mais que lute jiu-jitsu, irmão, eu acho que quem manda são elas, né? Mas é melhor assim, cara. Melhor coisa que tem é a mulher sorrindo, feliz. Vai por mim. Irmãos, acho que eu já falei demais, mas o meu coração se alegra demais. É uma explosão de sentimentos, de emoção de estar aqui, de ver essa juventude buscando ao Senhor. E eu queria que você fechasse os seus olhos, porque queria te dizer uma coisa. Você não veio aqui para ver o Flávio. Amém? Se você veio com esse pensamento, eu queria te dizer que você está redondamente enganado. Você veio aqui porque Deus quer falar ao seu coração. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus te ama e Ele quer tratar com o teu coração. Eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho certeza no meu coração. E ainda hoje, antes de sair para cá e orar, Deus me deu uma outra palavra. Eu estudei a semana inteira para pregar algo. Quando foi à tarde, eu falei, meu Deus, eu estudei a semana inteira.
mas não vai ser isso. É o que Deus quer. Eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém aqui. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A nossa palavra é de gratidão. O nosso coração se enche, transborda. Ele se regozija na tua presença. Obrigado pelo teu povo que te ora, que te adora, que se rende aos teus pés. Deus, e nessa noite, eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor lance por terra o homem, que o Flávio desapareça, que eu possa me esconder atrás da cruz de Cristo, para que o Senhor apareça, para que o teu amor apareça e alcance corações aqui nesta noite. Que não seja eu a falar, mas que eu seja tão somente um canal do Senhor para aquilo que tu mesmo queres falar aos corações aqui. Entregamos esse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se você pode aí, abra aí a sua Bíblia ou o seu aplicativo, seu telefone, seu tablet, em Isaías, capítulo 49, verso 15. Isaías, capítulo 49, verso 15. Nós vamos iniciar com esse texto base, e eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aí, com a sua espada atenta, bem afiada, a postos, posicionada, como alguém que está pronto para uma batalha, como alguém que está pronto para defender aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Então fique com a sua Bíblia aberta, assentados mesmo como os irmãos estão, mas com toda a reverência. Nós vamos ler no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E queria que você guardasse. Ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Irmãos, após Moisés liderar o povo durante o deserto e o povo passar todos aqueles percalços, durante o deserto, durante um período de 40 anos, e o povo pecar, o povo blasfemar, chega um determinado momento, e no livro de Isaías, o versículo que nós acabamos de ler, o povo sente e pensa que está abandonado pelo Senhor. O povo, então, ele acha que está só e que aquilo que eles têm passado porque o Senhor os abandonou. O que eles têm vivido porque não tem mais a presença de Deus na vida dele. E Isaías, ele fala para nós: pode uma mulher esquecer-se do seu filho, a sua cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Acabei de apresentar a vocês. E tem muito. Quantas mães nós temos aqui? Quantas mães? Levanta a mão. Quantas mães nós temos aqui? Todas as mães é unânime, correto? Você daria a vida pelo seu filho, você faria qualquer coisa para o seu filho. Mas a palavra vai dizer que ainda que essas mães, com o seu amor imensurável, com o seu amor indescritível, com o seu amor de tamanho tal que não se pode mensurar, ela esquecesse de um filho, a palavra nos afirma, Isaías vai nos afirmar, que o Senhor não esqueceria de nós, o Senhor não esqueceria do seu povo, o Senhor não abandonaria o seu povo. E você pode pensar que de repente você, que Deus não te conheça, eu, um mero cidadão, uma pessoa comum, de mim não, de mim Deus não vai lembrar, de mim Deus se esqueceu, porque aquilo que eu tenho vivido, Deus esqueceu de mim. De mim não tem como, não adianta você trazer argumentos e dizer para mim que Deus não esqueceu de mim, que tudo aquilo que eu estou vivendo, eu vou falar para você, eu tenho certeza absoluta que eu não estou na lista dos amados de Deus, eu não estou debaixo da sombra do Onipotente, mas eu quero dizer algo para você nessa noite, eu quero dizer que a despeito daquilo que você tem vivido até hoje, a despeito daquilo que tem acontecido na sua vida, eu não sei qual é a sua história,
Eu não sei qual tem sido o seu caminhar, como tem sido a sua caminhada, como está a estrada da vida para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você com toda a convicção. Assim como Deus não me abandonou, assim como Deus nunca vai me abandonar, o Senhor também não te abandonou. O Senhor nunca vai te abandonar, porque é promessa dele que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa palavra é a palavra de Deus. E Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Aquilo que está na sua palavra, ele cumpre. Então pode ser que as circunstâncias pareçam contrárias. Pode ser que o histórico, o enredo da sua vida, pode ser que o momento que você esteja vivendo, as turbulências sejam maior que você, de maneira tal que você entenda que você está só e que para você não tem outro caminho. Eu já pensei assim. Eu estou falando para você porque teve dias que eu acordava e queria que chegasse a noite, porque eu não tinha força, não tinha coragem para enfrentar o dia. E queria que chegasse logo à noite, com a ideia de que vai chegar a noite, eu vou dormir, eu vou esquecer dos problemas. Só que quando chegava a noite, eu também não tinha paz. Aí eu queria que a noite passasse e amanhecesse o dia logo. Pô, quero que essa noite passe logo e amanheça logo o dia para eu acordar, porque deitar a cabeça no travesseiro e não ter paz, eu acho que não há nada pior do que isso. E o que nós temos visto e vivido e presenciado por aí são pessoas em busca de paz que não têm paz. Há aproximadamente uma semana, num condomínio vizinho onde eu moro, um garoto de 16 anos morava numa cobertura. Os pais médicos, um domingo à tarde, daqui a pouco aquela correria, o garoto tirou a sua própria vida. 16 anos, pastor. Tem tudo, tinha tudo que você possa imaginar que um jovem gostaria de ter. O melhor telefone, a melhor roupa, viagens, mas deixa eu dizer para você, você pode ter tudo isso, se você não tiver Deus dentro do seu coração, vai haver um vazio, vai haver um buraco e você vai continuar insatisfeito. Você vai continuar uma pessoa que não se sente realizada. Sabe por quê? Porque não são os bens. Não é morar numa cobertura. Não é ter o melhor carro. Não é ter um diploma. Tudo isso é lícito. E nós devemos estudar, trabalhar, nos esforçar para ter tudo isso. Mas não é isso que Deus quer como final da história. Talvez você ache que a sua vida está ruim, porque você não tem nada disso, e você sonha com isso, e legal. Aqui a gente tem uma galera lá de, aparentemente, 15 anos, mais ou menos. A gente tem outras pessoas aqui, nós temos pessoas, e todos nós devemos ter sonhos. Todos nós devemos sonhar. Mas deixa eu dizer para você, conquistar todas essas coisas não é o fim de tudo. Conquistar todas essas coisas não é o que vai trazer realização e paz para o teu coração. Deixa eu falar uma coisa para a juventude aí, tá? Eu vou trazer aqui um passado para você, para contextualizar, tá bom? Eu, quando jovem, todo mundo sabe aqui, eu joguei futebol. Joguei no Flamengo. Joguei no Flamengo durante 6 anos, cheguei até o profissional, depois saí. Saí e minha vida continuou tranquila. Segui minha vida, busquei outra profissão, busquei estudar, estou aí na luta. Por que eu estou dizendo isso? Porque outros amigos meus que passaram por aquilo, tinham o coração deles naquilo ali, por estar lá. O dia que foram mandados embora, a vida deles se tornou um caos. Por quê? Porque toda a esperança, toda a expectativa deles estava naquilo e não no Senhor. Tudo isso é passageiro, mas existe algo na nossa vida que vai dar real sentido, valor. Vai dar literalmente a paz que excede todo o entendimento que a palavra fala. E eu queria dizer para você que nessa noite, Deus está aqui para transformar a sua história. Deus está aqui para mudar o rumo da sua história. Deus está aqui para falar com você. Ele pode transformar a sua realidade. E aí eu volto a dizer, Flávio, você não sabe qual é o meu contexto? Se eu sentar 5 minutos com você, eu vou contar a minha história para você, você vai chorar junto comigo. Tá bom, a gente chora. Quer sentar? A gente senta e chora. Mas ainda assim eu vou continuar acreditando nessa palavra que Deus é um Deus que transforma realidades. Eu ouvi certa vez uma frase, e me perdoe, eu não lembro quem é o autor, que Deus,
ele é especialista em transformar histórias. Deus é especialista em transformar história. O tema que a juventude tem trabalhado é transformação. E aí você pode trabalhar transformação em várias vertentes. Várias vertentes. A minha transformação, o que eu preciso buscar para me transformar? Você pode trabalhar em N direções. Mas o que eu queria trabalhar com você nessa noite, que a gente batesse o papo, que a gente interagisse, é que o Senhor pode transformar a sua vida. O Senhor, Deus, pode transformar a sua realidade. O Senhor, Deus, pode transformar a sua história, a história da sua família, pode transformar tudo aquilo que está ao seu redor. Se hoje você é uma pessoa triste, pode acreditar, Ele pode levar a alegria que você precisa. E quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, como um dia foi comigo, Ele vai levar a paz que excede o entendimento, a paz que não está nas circunstâncias, a paz que não está no momento, mas a paz que vem do céu, a paz que só Jesus Cristo pode dar. Quando a gente abre a porta do nosso coração, Ele entra e faz morada. Para não ficar só no campo das palavras, eu queria provar para você isso. Para falar assim, Flávio, você está falando e tal, esse é o seu ponto de vista. Não, não é o meu ponto de vista. E eu não estou aqui para falar e nem vou falar para você. Eu não saí da minha casa, deixei minha esposa com meu filho pequeno lá, para vir aqui para falar o que eu penso. Eu não vim aqui para falar o que eu acho. Eu não vim aqui para falar baseado naquilo que é o meu posicionamento. E hoje a gente vê briga de posicionamento que separam família, separam amigos, separa todo mundo. É uma briga ferrenha e aí a gente não consegue entender nada. Eu não vim aqui para falar isso, mas eu quero conversar com você à luz da palavra de Deus. Volta um pouquinho lá para 2 Samuel. Deixa eu, um pouquinho de paciência que minha marcação saiu aqui. 2 Samuel, no capítulo 4, eu queria falar algo com você. Queria falar a história de um homem muito conhecida, para provar aquilo que até aqui nós conversamos. Tudo bem? Para não ficar no campo das objeções que eu estou colocando para vocês. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a história de um homem chamado José, mais conhecido como José do Egito. Quantos conhecem a história de José aqui? Algumas pessoas conhecem, talvez 50%. José foi um homem que, se hoje nós colocássemos dentro do nosso contexto, da nossa realidade, era um homem que a gente falaria, esse aí está no fundo do poço. E literalmente José foi parar no fundo do poço. José, filho de Jonatas, que era José, filho de Jonatas, neto de Saul. Tá certo? Para a gente contextualizar, é isso? José, filho de Jonatas, neto de Saul. Tá ok até aí? Beleza? Compreendido? E deixa eu ver aqui, só para eu me achar aqui. Perdão, deixa eu só me corrigir aqui. Quero falar com vocês, José está na história também, mas eu quero falar sobre Mefibosete, perdão, tá? Sobre Mefibosete, é 2 Samuel capítulo 4, abre aí para a gente poder consertar aqui o que eu falei nesse pedacinho aí, nesse parênteses, ok? Então eu quero falar com você sobre Mefibosete. Mefibosete é um homem que teve a sua vida mudada, a sua trajetória pela vida dos seus irmãos. E aí ele foi jogado, José foi jogado, vendido pelos seus irmãos, certo? E aí tudo isso aconteceu na sua vida, de forma que trouxe grandes transtornos para a sua vida, a ponto dele achar que não voltaria mais a viver com a sua família, de que não voltaria mais para o contexto da sua casa. E aí eu queria lembrar você que nesse período ele nunca perdeu a fé. Ele nunca perdeu a esperança.
ele nunca deixou de acreditar que um dia o Senhor o resgataria. Chega um determinado momento da história, e a gente vai no capítulo 5 de 2 Samuel. Davi, ele é constituído rei, e a partir daí a história se segue. Após Davi ser constituído rei, ele vai então trabalhar, vai governar durante um período, e ele governa por aproximadamente 40 anos. E aqui Deus começa uma história de transformação na vida de Mefibosete. Ok? Consertamos até aí? Deu para me entender? Consertei? A gente anota muitas coisas aqui e as coisas vão acontecendo. Eu acabei pulando algumas coisas aqui. Então, quando Davi é eleito rei, pela a sua amizade então com Jonatas, ele volta e pergunta, começa a procurar alguém da linhagem de Saul, para que ele pudesse agir com misericórdia. Só que o povo tinha medo, porque vocês lembram que eu falei que Davi já havia sido eleito rei? O povo tinha medo de se apresentar, tinha medo de se aproximar do rei, porque eles achavam que Davi ia querer eliminar qualquer um que fosse da linhagem de Saul, porque poderia tentar tomar o trono novamente. Tranquilo até aí? Quando o pai de Davi, o pai de Mefibosete morre, a sua ama, aquela mulher que cuida dele, ela o pega para fugir dessa realidade, correto? Ela, para fugir dessa realidade, ela o deixa cair. Ela sofre um acidente, deixa o menino cair, de maneira que o menino se torna, em algumas tradições, vai usar o termo aleijado. Eu não sei se pode usar isso hoje mais, né? Por uma série de questões. Outras traduções vai usar o termo manco. Tá? Então, eu estou seguindo algumas traduções para a gente ter cuidado, porque o vocabulário hoje está meio complicado. Então, esse menino se torna manco. Mesmo ele fugindo, ele segue para um lugar distante, e esse lugar é chamado Lodebar, um lugar que era um lugar chamado o lugar do esquecimento, um lugar sem esperança, um lugar de escassez. Mas o que acontece? O rei Davi manda buscar Mefibosete nesse lugar de esquecimento, nesse lugar que não há mais esperança para ele, nesse lugar que ele se encontra, onde talvez ninguém lembrasse mais dele, e que no seu coração tivesse morrido a esperança. Mas Deus levanta um rei que, após ser ungido, ele manda buscar esse homem naquele lugar do esquecimento. Ele manda buscar Mefibosete no lugar quando ninguém mais lembrava dele. Ele manda buscar Mefibosete quando Mefibosete, teoricamente, não tinha nada para oferecer mais para ninguém. Ele era um homem que não poderia produzir mais, não poderia trabalhar mais, não poderia fazer mais nada. Mas o rei manda buscá-lo. Para quê? Para honrá-lo e para mudar a história daquele homem. Eu queria te lembrar o seguinte: não importa aonde nós estejamos, não importa tudo o que a gente possa ter vivido para trás. O que aconteceu com Mefibosete não foi culpa dele, não foi ele que provocou, não foi ele que, com as suas ações, chegou àquela situação. O que aconteceu com ele foi um acidente que o levou para aquela cidade. Fugindo de uma realidade, ele caiu no lugar da escassez, no lugar do esquecimento, no lugar de desvalorização. Mas pode ser que nós, eu, você, em algum momento, a gente tenha feito alguma escolha errada. Pode ser que em algum momento eu tenha optado pelo caminho errado. Todos os dias nós somos levados a fazer escolhas. E em algum determinado momento, se nós não estivermos muito alinhados buscando a palavra de Deus, a gente pode tomar alguma decisão errada. E nós vamos escolher as consequências disso. Mas nem por isso o Senhor nos abandona. Existem situações que caem no nosso colo, como uma bomba. Existem outras que são frutos das nossas escolhas. Ainda assim,
o Senhor não nos desampara. E o que o Senhor quer é nos trazer de volta para o convívio. E assim como Ele fez com Mefibosete, assim como Ele fez com outros homens da Bíblia, assim como Ele resgatou esse homem, Ele resgata para devolver a ele a dignidade. Ele resgata para devolver a ele a honra. A gente poderia tranquilamente levar isso aqui, ou talvez num primeiro momento, a gente pensar dele ter sido resgatado para viver coisas maravilhosas, materiais, no campo material. Mas não é disso que eu queria que a gente tratasse nessa noite. Eu queria que a gente pensasse que o que Deus quer é resgatar a nossa dignidade, resgatar o nosso convívio, o nosso tempo de intimidade com Ele. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer te trazer de volta para assentar na mesa. Assim como quando o rei mandou buscar Mefibosete, ele teve medo, falou, calma, vem para cá. Mandou preparar um banquete para ele. E botou Mefibosete assentado à mesa para comer da comida do rei. Para comer daquilo que o rei se alimentava. Talvez hoje você possa pensar que você não seja digno disso. Talvez eu não seja digno. Mas o Senhor, Ele age com cada um de nós com graça, que é favor e merecido. Ele age com misericórdia. E o que Deus quer fazer na sua vida hoje também é te trazer de volta. O que Deus quer fazer com você hoje é te trazer para assentar à mesa com Ele e comer do alimento junto à mesa do Rei. O que Deus quer é te reerguer. O que Deus quer é te colocar de pé, para que as pessoas olhem para a sua vida e vejam da onde o Senhor te tirou. Para que as pessoas olhem para você e vejam que, por mais que o seu contexto seja um contexto muito desfavorável, por mais que a sua realidade seja uma realidade muito dura, muito difícil, há ainda esperança para você. Há ainda esperança para a sua vida. Porque quem vai fazer não sou eu. Quem vai fazer é o próprio Deus. Amém? Eu queria finalizar dizendo o seguinte para você. Deus é um Deus que transforma realidades. E Ele quer hoje transformar a sua história. Que hoje seja um dia marcado como o recomeço. Que hoje seja um dia marcado, talvez, como começo. Para aqueles que ainda não tenham aceitado o Senhor Jesus, não tenham declarado, não tenham experimentado do amor de Deus, que hoje seja uma noite para um começo. Para você viver tudo que Deus tem para a sua vida. Mas para aqueles que, porventura, andam sofrendo, andam achando que estão esquecidos pelo Senhor, eu queria dizer para você com toda certeza, hoje é uma noite de recomeço na sua vida, para reescrever uma nova história. Amém? Feche os seus olhos, eu queria que nós orássemos. Nós temos vários exemplos de homens que o Senhor transformou. Mas o que precisa para Deus transformar? A palavra vai dizer que eis que estou à porta e bato. Basta que você sinalize para Deus, não para mim, para Deus. Aquele que abrir, aquele que deixá-lo entrar,
a palavra diz que Ele vai entrar, vai fazer morada, que Ele vai cear com você e você com Ele. Sabe o que é cear? A gente só bota na nossa mesa quem a gente tem grande carinho. A gente não bota um estranho para sentar na nossa mesa, mas a gente bota para sentar à mesa, para cear, aquele a quem a gente ama, aquele a quem a gente tem grande apreço. E é isso que o Senhor te convida para fazer, para que você abra o seu coração nessa noite, para que Ele entre na sua vida, para que Ele faça morada, para que Ele transforme a sua realidade, e que a partir de hoje você viva algo novo na sua vida, por aquilo que Deus quer fazer, por aquilo que Deus vai fazer. Mas é necessário que você clame ao Senhor, que você abra, diga: Senhor, faz morada na minha vida, transforma a minha vida, transforma a minha realidade, muda a minha história. Deus, não importa o meu passado, mas eu quero que daqui por diante o Senhor escreva uma nova história, que o Senhor mude a minha vida daqui para frente. Eu quero entregar, eu quero declarar o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Nós vamos louvar ao Senhor, e enquanto nós louvamos, eu queria te convidar para vir aqui à frente, e depois eu vou pedir ao pastor que esteja orando pela sua vida. Se você sente o desejo de abrir o seu coração para que o Senhor faça morada, para que o Senhor transforme a sua história, para que o Senhor reescreva tudo novo